a todos mais uma vez. Quero já agradecer, em nome do Pablo, professor Marco Túlio e todo o corpo docente, coordenação da residência médica em saúde da família, né? Esse convite, essa oportunidade, a gente está falando um pouquinho sobre as PICs. É um tema que, desde o meu mestrado, eu venho despertando interesse e estudando, né? E aqui na Universidade Federal do Ceará, a minha linha de atuação é a atenção primária às condições musculoesqueléticas, né? Então, não tem como hoje, do ponto de vista da evidência científica, a gente falar em manejo de condições musculoesqueléticas como dor crônica e não falar das PICs, né? Então, mesmo assim, a gente vê que essa informação, né, ela ainda anda um pouco na periferia, né, da formação acadêmica dos profissionais de saúde, se encontra como uma disciplina optativa ou uma disciplina livre, dependendo da universidade, né? Aqui na própria UFC, a gente tem uma inserção maior das PICs, então a Faculdade de Medicina, no curso de Medicina, tem a professora Paula Torres, que desenvolve a medicina integrativa, né, na área de oncohematologia. Na enfermagem, a gente tem um laboratório do LabPix, com a professora Fátima Maciel, que já tem um trabalho aí de décadas. Na farmácia, tem o trabalho hoje em dia conduzido pela professora Mariane, mas já teve aí o professor Abreu Matos, que desenvolveu o modelo de farmácias vivas, né, e fitoterápicos no SUS. Então, um projeto de extensão criado na UFC se tornou uma política pública no Brasil e que é estudada também pelos sistemas públicos de saúde lá fora, né? Então, a gente vê que na UFC a gente já tem uma tradição de estudo em PICs, né? Mas eu vejo que ainda há um certo preconceito ou uma certa desinformação que acaba criando um ruído, né, nessa comunicação. Então, quando o professor Pablo fez esse convite, eu fiquei muito contente porque cada momento que eu tenho, né, para estar conversando com os profissionais da ponta e da academia, é um momento que a gente pode estar sanando dúvidas, trazendo informação, né, e ampliando um pouquinho mais esse debate. Então, eu peço licença para vocês para fazer uma projeção de tela e eu vou iniciar aqui a apresentação do que eu preparei para essa noite. Deixa eu ver se eu consigo. Como é que eu consigo fechar essa barra daqui, gente? Vocês conseguem ver aí uma... Aí, Bernardo, a gente está contando aí com o apoio, a logística, né, do Daniel Coreliano, que ele vai nos auxiliar Daniel, bastante. o que está aparecendo aí para vocês? Pronto, tá o slide do lado e você do outro. Tá bem organizado. Então tá. Aqui uma barrinha que tem um microfone, essas coisas não tá aparecendo para vocês, não. Não, só na Ótimo. de cada um. Então tá. Então para vocês deve estar tampando aí o no, né? Se eu botar isso aqui, fica no meio para vocês, ou não? Só para eu ter uma ideia aqui da organização do layout. Alguma caixa de diálogo tá tampando alguma letra da apresentação? Não. Não. Então tá, maravilha. Bem, vocês já devem ter ouvido falar das práticas integrativas e complementares, né? Pois como o professor Pablo já introduziu, é uma das políticas da atenção primária, né? A gente tem a PENAB, que é a nossa principal política de saúde no Brasil, mas na atenção primária à saúde, se a gente olhar lá no site da Secretaria de Atenção Primária, a gente vê 4 políticas, né? A PENAB, a política de nutrição, a política de práticas integrativas e complementares e a de saúde bucal, né? Esses símbolos aqui, eles trazem
cada uma das 29 práticas integrativas e complementares institucionalizadas no SUS, né? A gente, depois da aula, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre como se deu essa institucionalização, como foi esse processo, por que é 29, por que não é menos, por que é mais, né? Eu, particularmente, não concordo que as 29 sejam PICs, e eu vou trazer aqui um pouquinho dos critérios, dos conceitos, né? Revisar um pouquinho desse processo histórico, pois essa política ela não surgiu da noite para o dia, né? Ela segue parâmetros internacionais e a gente vai ver que essa política ela se fundamenta em outros modelos, né, de sistemas públicos e universais de saúde, como também alguns sistemas privados, tá? Então, não é uma invenção de moda do Brasil, não é uma invenção de moda do SUS, tá certo? Eu sempre gosto, né, de levar esse slide nas apresentações, pois quem não é da atenção primária acha que a atenção primária é só lugar de promoção de saúde e prevenção, né? Eles não entendem que na atenção primária ela tem que ser resolutiva, pois ela tem um papel de filtro e a gente tem que resolver 80% da demanda de saúde que chega para a gente. Então, está implicado o tratamento, né? Está implicada a reabilitação, porém, utilizando tecnologias leves e leveduras, né? Então, a gente não vai contar aí com aparelhos de alto custo, né? Com medicamentos muito caros, a gente utiliza mais a complexidade do nosso saber, do nosso ato, né? Então, a atenção primária, ela tem esse papel muito importante que no Brasil ela acaba sendo um pouco negligenciada por desconhecimento, até mesmo dos profissionais de saúde, né, e da população. E quando a gente pega as 10 prioridades de saúde da OMS, a gente percebe que as doenças crônicas não transmissíveis, né, isso aqui foi antes da pandemia de Covid, mas ela é a nossa pedra no sapato, né? Como conseguir manejar níveis pressóricos, a dor crônica, né, a glicemia e principalmente as questões de saúde mental, né? Então, isso aqui são os dados da Pesquisa Nacional de Saúde, foi a última pesquisa que a gente teve, né, realizada pelo IBGE em 2014, mostrando que 40% da população brasileira acima de 18 anos possui alguma condição crônica, né? E dentre essas condições crônicas, a dor, né, é a segunda condição mais prevalente, ficando atrás só da hipertensão arterial sistêmica, né? A gente percebe, né, que as condições de saúde mental, elas também estão aqui entre as 4, né, principais, e hoje, nesse contexto de Covid, com certeza, ela já deve estar aí entre a segunda, a terceira condição mais prevalente na atenção primária, né? A gente está fazendo um recorte para a população com dor. As evidências mais atuais têm mostrado, né, que opioides e o uso de alguns medicamentos, esteroides, eles não são eficazes, né, e causam aí a iatrogenia, né, lesão de órgãos-alvos. A gente vê que nos Estados Unidos tem a epidemia dos opioides, né? Então, o tratamento medicamentoso para a dor crônica não tem se mostrado tão eficaz, né? E aí, o que a gente tem de recomendação, de diretrizes clínicas para o manejo desses pacientes, né? Se a gente for pegar esse guideline mais recente para o manejo da dor da Sociedade Americana de Medicina de Família, né, ele já traz algumas intervenções que provavelmente os senhores não viram na graduação, né, dentro de uma disciplina obrigatória. Então, a gente vê aqui recomendações para o paciente praticar exercícios regulares, encorajar a prática de yoga, né, a mudança de comportamentos, então a adoção de hábitos de vida mais saudáveis, encorajar a realização de meditação mindfulness, né, para a redução do estresse, terapia manual, acupuntura, massagem ou liberação miofascial,
né? E as intervenções multimodais, né, que incluem não só tratamentos passivos, mas também ativos, aquele onde o paciente ele tem que modificar os seus hábitos, tem que fazer atividade física regular, né, e o que eles chamam de reabilitação interdisciplinar, né, então envolvendo aí as diferentes categorias profissionais. Então, esses são os guidelines da Sociedade Americana de Medicina de Família, né? É um guideline importante, mas não é tão importante quanto o guideline da NICE, né? Então, no sistema britânico de saúde, né, a gente sabe que é um sistema público de saúde que é referência, né, para o mundo, né? A Rainha Elizabeth, o príncipe, eles se consultam e são tratados pelo sistema público, né? O primeiro-ministro lá, quando pegou Covid, foi internado no hospital público. E a gente sabe que a organização do sistema lá ele é um pouco diferente do Brasil, né? Então, a atenção primária ela envolve aí a contratação, né, de serviços, de prestadores de serviço, né, e o repasse financeiro para o usuário, para a população ou para esse prestador, né, ele vai seguir aí as recomendações clínicas que são emitidas pela NICE, né? Então, essa diretriz aqui é a diretriz mais recente que a gente tem para o manejo da dor crônica, né? Então, ela foi publicada agora em abril de 2021, certo? E aí ela considera aqui como dor crônica os casos de fibromialgia, de cefaleia, de dor crônica musculoesquelética e até mesmo a dor crônica visceral, tá? Já utilizando aí a CID-11, né, que 2022 passa a vigorar, substituindo a CID-10. E olha só que bacana o que essa diretriz da NICE traz de recomendação. Programas de exercícios e atividade física, tratamento psicológico, acupuntura e o manejo farmacológico, né? Então, a gente vê que ela vai ao encontro da diretriz americana da Sociedade de Medicina de Família, né? Aqui é um guideline escocês que também traz forte recomendação, né? Então, grau A de recomendação, o aconselhamento, né? A educação em saúde para mudanças de hábitos e a prática de exercícios físicos e também acupuntura, tá? Aqui é o guideline da Associação Americana de Medicina, né, para manejo da dor lombar, mostrando que médicos e pacientes devem inicialmente selecionar tratamentos não farmacológicos, como exercício, reabilitação multidisciplinar, acupuntura, meditação mindfulness, né, baseada em evidências de moderada qualidade, e tai chi, yoga e outras terapias com uma grande força de recomendação, né? Então, a The Lancet 2018, né, uma das revistas da área da saúde com maior fator de impacto, né, no guideline para dor lombar, que foi composto pela professora Nadine Foster, né, da Universidade de Keele, junto com outros participantes do NHS, eles também, de 8 intervenções não farmacológicas recomendadas, a gente vê massagem, acupuntura, yoga, meditação. A NICE para cefaleia traz acupuntura. O Colégio Americano de Reumatologia, que é quem dita as diretrizes para manejo de osteoartrite de joelho, por exemplo, traz recomendação forte para tai chi e condicional para acupuntura e yoga para manejo de osteoartrite de joelho e quadril. A EULAR, que é a Liga Europeia de Combate ao Reumatismo, né, no seu guideline para fibromialgia, traz recomendação também de acupuntura, o que eles chamam de terapias mente-corpo, né, como Qigong, Yoga, Tai Chi, Mindfulness, né? E assim a gente nota que é uma tendência, né, nos últimos 10 anos, essas práticas que a gente não viu na universidade, né, na nossa formação como profissional de saúde, estarem presentes nas melhores, né, e mais atuais diretrizes clínicas internacionais europeias, norte-americanas e também australiana, né? Essa aqui
para o manejo da osteoartrite do ombro, tá? Então, o que tem de comum quando a gente ouve a palavra Qigong, Tai Chi, meditação, acupuntura, né, auriculoterapia? Isso tudo são conhecidos pela Organização Mundial de Saúde como medicinas tradicionais e complementares, né? Mas esse termo sofre algumas variações dependendo do país, né, onde se produz esses guidelines. Então, por exemplo, na Inglaterra, denominam de medicina alternativa e complementar. Nos Estados Unidos, denominam de medicina integrativa e complementar, né? Então, são termos que parecem sinônimos, mas, na verdade, eles carregam um conceito específico de uso, né? Junto com a biomedicina, com o modelo flexneriano, né, que é o hegemônico na universidade. Então, por exemplo, quando eu digo medicina alternativa, é um termo em desuso que eu não gosto particularmente, pois ele remete à década de 60, quando a população, em contraposição a esse modelo biomédico, né, ao modelo de globalização, então, eles propunham tratamentos alternativos para doenças, então abandonavam o tratamento alopático para fazer esse tratamento alternativo, que não é produtor de saúde, né? Na década de 80, esse modelo foi superado pelo modelo complementar, né? Onde o modelo alopático ele é sempre o hegemônico, mas de forma complementar o paciente poderia fazer acupuntura, poderia rezar, poderia fazer uso de uma planta medicinal, né? E hoje, os países de primeiro mundo, como Alemanha, Inglaterra, eles já estão na perspectiva da medicina integrativa, né? Onde é a medicina baseada no paciente, no indivíduo, né? Então, um exemplo aqui, nesse contexto de pandemia, os casos das condições de saúde mental, né? Decorrentes aí de restrição da participação social, né? Então, a gente sabe que o isolamento social ele pode levar a disfunções mentais, como ansiedade, insônia, né? Estados depressivos. Então, essa enfermidade ela tem uma origem muito mais nos fatores ambientais e pessoais do que necessariamente em uma disfunção biológica, né? Um mau funcionamento aí de alguma das funções mentais que requer a medicalização. Então, nessa condição, né, um paciente que é inserido em um grupo, nem que seja utilizando uma tecnologia virtual, como um Instagram, uma aula no YouTube, né, um grupo no Meet para fazer uma prática de meditação, de yoga, ela tem muito mais potência do que necessariamente você já recorrer à medicalização nesse contexto. O que é diferente de um paciente que apresente aí um quadro depressivo ou uma síndrome do pânico, realmente por causa de alguma deficiência biológica, né? Aí algum neurotransmissor que não está sendo secretado, realmente alguma doença diagnosticada, e aí o tratamento medicamentoso seja a primeira linha, né? Então, a medicina integrativa, ela propõe esse modelo de cuidado em saúde, onde o projeto terapêutico vai ser construído com base na necessidade do paciente, né? Então, esses termos, né, geram uma confusão de interpretação, mas em 2006 o Brasil ele criou um termo próprio que foi práticas integrativas e complementares em saúde, que é o que a gente chama de PICS, tá? Então, PICS é um termo que só existe no Brasil, mas que quando a gente está falando de PICS, a gente está falando de medicinas tradicionais, está falando de medicamentos fitoterápicos e plantas medicinas, está falando de medicina alternativa, medicina complementar e medicina integrativa, tá? E o descritor para busca nas evidências é de terapias complementares, tá? Então, o que são as PICS, né? Se você pegar a nossa Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, você vai ver um forte embasamento nos trabalhos da professora Terezinha Madel Luz, né, que é uma antropóloga, filósofa e socióloga, né, aposentada do Instituto Multidisciplinar de Saúde, da UERJ, né, no campo da saúde coletiva,
que é uma grande referência para a saúde coletiva brasileira, mas a principal referência nesse modelo integrativo de saúde, né, para o SUS, né? Então, os trabalhos dela serviram como base para a nossa política, né, e de outros professores que estão na ativa, como o professor Nelson Felice Barros, do Departamento de Saúde Coletiva da Unicamp, o professor Charles Tesser, do Departamento de Saúde Pública da UFSC, né, vocês já devem ter lido muito trabalho sobre prevenção quaternária, desmedicalização, né, a professora Islândia Souza, da Fiocruz, de Pernambuco, e a professora Marilene Cabral, do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense. Então, quando a gente está falando de PICs, a gente está falando de racionalidades médicas e recursos terapêuticos baseados em saberes tradicionais e populares, que buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de doenças e de recuperação da saúde, por meio de abordagens tecnologicamente despojadas, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. Então, a gente vê que é um modelo de cuidado que carrega os princípios e diretrizes da atenção primária, né? Formação de vínculo, integração do ser humano com o seu meio ambiente, o seu núcleo familiar, né? A sua comunidade, que valoriza os conhecimentos tradicionais e populares, né? E tecnologias despojadas de cuidado, mas que não é pelo fato de ser despojado que ela é ineficaz ou que não possua aí um embasamento científico, tá certo? E essa é a principal informação que eu já deixo aqui para vocês, né? A gente viu que, do ponto de vista das diretrizes clínicas mais atuais, dos últimos 5 anos, as PICs estão sendo fortemente recomendadas, né? Então, você já tem aí embasamento, né, para você poder prescrever essa intervenção para o seu paciente, pelo menos para dor crônica, né? Para outras condições de saúde, a gente tem ainda uma tendência, né, a recomendações, mas a dor crônica musculoesquelética é a condição de saúde onde a gente tem um embasamento científico mais robusto para a recomendação das PICs, tá? E o que são essas racionalidades médicas, né? A professora Madel Luz, na sua livre docência, ela desenvolveu essa categoria, né, onde ela reconhece como racionalidade médica todo o sistema de saúde que possui 6 componentes, né? Então, uma cosmologia, que é uma visão de mundo, uma doutrina médica, que é uma explicação do processo saúde e doença, uma morfologia, que é uma visão própria do corpo, uma dinâmica vital, que é o entendimento de como que esse corpo funciona, né? Seria a nossa fisiologia, um sistema de categorização de sinais e sintomas, né? Que é o nosso sistema diagnóstico, e um sistema terapêutico, né? Então, todo sistema, toda visão de saúde, modelo de cuidado em saúde, né? Que possua esses 6 componentes, né? Ela classificou como racionalidade médica. Então, seus trabalhos encontraram 5 racionalidades médicas: a biomedicina, que nós somos formados, né? A cosmologia mecanicista, a doutrina médica baseada na teoria da causalidade linear, né? Onde toda doença vai gerar uma consequência de mesma dimensão, né? E aí o entendimento do corpo é baseado na anatomia clássica, o funcionamento desse corpo com a nossa fisiologia que a gente conhece, das estruturas e sistemas do corpo. O diagnóstico é baseado na semiologia, mas fortemente nos exames de imagem laboratorial. E o sistema terapêutico predominante é baseado no medicamento sintético e no intervencionismo, né, do profissional, como, por exemplo, a cirurgia. Isso dava muito certo quando as doenças infecto-contagiosas eram as principais causas de morte na população, né? Mas com a transição epidemiológica da década de 60 em diante e o surgimento das condições crônicas, a gente sabe que controlar a glicemia de um paciente, controlar a dor de um paciente, não é necessariamente essa causalidade linear, né? Então,
não necessariamente o paciente com osteoartrite de joelho vai ter o mesmo grau de incapacidade, ou a dor lombar do meu paciente vem por causa de uma hérnia de disco ou por causa de um osteófito, né? Os estudos hoje mostram que não há nenhuma correlação entre dor lombar crônica e osteoartrite de joelho com o achado no exame radiográfico de ressonância nuclear magnética, né? Você não tem correlação. Você tem pacientes com dor lombar que não possui osteoartrite na coluna, não tem osteófito, não tem redução de espaço de escala, não tem esclerose de osso subcondral, não tem hérnia de disco, e você também tem pacientes com osteoartrite avançada, né, uma osteoartrite avançada de vértebras lombares e que são assintomáticos. A mesma coisa é para a osteoartrite de joelho, né? Então, há 10 anos atrás, no passado, né, o diagnóstico era confirmado com o exame de imagem. Hoje em dia, os guidelines já trazem que o médico não precisa solicitar o exame de imagem para 98% dos casos de dor lombar, né, que são o que eles chamam de dor lombar inespecífica. Apenas 2% são causadas por alguma condição de saúde realmente que pode levar o paciente aí ao óbito, a algum problema, né, que são as condições específicas, como um tumor, uma fratura, né, ou outros processos mais graves, que é o que eles chamam de bandeiras vermelhas, né? Então, se o paciente com queixa de dor lombar não apresenta bandeira vermelha, não tem por que prescrever aí a realização de um exame de imagem, é o que as diretrizes clínicas estão mostrando, tá? Então, só encarece o sistema de saúde e aí ele não contribui para a tomada de decisão, né? E acaba levando o paciente para uma mesa de cirurgia e não tendo o seu problema resolvido, tá certo? Junto com essas outras racionalidades, né, a professora Madel descobriu a medicina tradicional chinesa, a medicina ayurvédica, a medicina antroposófica, a homeopatia, que essas racionalidades elas possuem um referencial teórico próprio, né, e que preenchem esses 6 componentes das racionalidades médicas. Então, por exemplo, a medicina tradicional chinesa, a cosmologia, a visão de mundo é a taoísta, né, a doutrina médica, então, o funcionamento do corpo se baseia na teoria do Yin e do Yang, dos 5 elementos. O corpo é formado por meridianos, Zhang Fu e acupontos. A dinâmica vital é baseada na noção do Qi, né, do sopro vital. O sistema diagnóstico ele não usa exames de imagem laboratoriais, ele se baseia mais no reconhecimento de padrões sindrômicos, e a confirmação é feita pela inspeção de pulso e de língua, né? E o tratamento terapêutico, ele se baseia do menos invasivo para o mais, né? Então, primeiro entra as orientações para mudanças de hábitos de vida, dietoterapia, práticas de atividades físicas, e aí no intuito de regular essa energia, né, do corpo, esse estado de equilíbrio. O paciente não melhorando, aí são prescritos as plantas medicinais e fitoterápicos, aí o paciente não melhorando, o último estágio seria a acupuntura, a moxa-bustão, a ventosa, né, nessa racionalidade, né? E a medicina ayurvédica, a medicina antroposófica e a homeopatia também, cada uma com as suas especificidades, seguem essa visão mais vitalista, né? E o interessante, gente, é que se vocês pegarem os ensaios clínicos controlados randomizados, né, publicados na JAMA, na Lancet, né, teve um na BMJ que foi publicado em 2020, agora, avaliando a eficácia da acupuntura no tratamento da enxaqueca, né, e da cefaleia sem aura. Esses ensaios clínicos, né, até mesmo realizados na Europa e nos Estados Unidos, eles utilizam esse referencial teórico de meridianos, Zhang Fu e acupontos no desenho dos seus estudos. E se vocês pegarem a CID-11, vocês vão ver um capítulo suplementar só com a codificação de diagnósticos da medicina tradicional chinesa, né? Então, os profissionais que trabalham com medicina tradicional chinesa, eles agora, com a CID-11, vão conseguir dar o diagnóstico nessa perspectiva vitalícia, né? Então, o quanto que isso caminhou junto da Organização Mundial da Saúde e dos sistemas de saúde, né? Então, a gente tem aqui
fazendo uma comparação, né, uma dicotomia, o paradigma mecanicista, né, e o paradigma holístico. Então, o paradigma mecanicista da medicina ocidental moderna, o corpo é percebido como máquina, a priorização de informações quantitativas que possam ser generalizadas, a doença é vista por uma lógica linear de causa e efeito, a terapia é voltada para a doença, e no paradigma holístico, o corpo é percebido como um sistema dinâmico, complexo, que sofre influência dos fatores pessoais do paciente, do que ele pensa, né, da sua visão de mundo, como também dos fatores de contexto ambiental, né? Então, seu convívio familiar, as relações com a sociedade, né? Ele prioriza informações qualitativas, a subjetividade, a individualidade do sujeito. Então, nas racionalidades médicas, quanto mais subjetivo for o paciente, mais fácil é você colocar o paciente dentro de uma categoria sindrômica, né? Então, por exemplo, na medicina tradicional chinesa, se o paciente me contar do sonho dele, da consistência das fezes, se a dor é migratória ou se ela é localizada, o que ele sente quando ele passa uma raiva, ou como é que está a emoção dele nesse momento, eu consigo, com toda essa subjetividade, né, categorizar ele em um perfil de diagnóstico. Por exemplo, insuficiência do fígado, excesso de rim, né, insuficiência do elemento madeira, o que no modelo biomédico já é difícil. Se o paciente chega para você e começa a falar, olha, doutor, estou com uma dor no joelho, mas quando o tempo muda e vem o frio, essa dor piora, e quando eu fico nervoso, e aí você fala, não, pera aí, me conta do seu joelho, eu quero entender quais as estruturas que estão acometidas, né? Eu começo a aplicar aquele conhecimento linear e eu acabo cortando o paciente e muitas vezes me perdendo, né, durante a minha anamnese, tá? Então, esse paradigma holístico, ele é um paradigma de multicausalidade, né? Então, eu consigo realmente ver o indivíduo em toda a sua integralidade, não só na saúde física, mental e social, mas também a espiritual, né? Então, todas as informações que ele trouxer para mim vão acabar me sendo útil na minha definição do padrão sindrômico, né? E no nosso Sistema Único de Saúde, né, nós possuímos atualmente 29 práticas integrativas e complementares. A gente vê que algumas dessas práticas, elas não possuem um referencial teórico tão robusto, né? Então, são mais conhecidos como recursos terapêuticos, né? Então, o Reiki, por exemplo, né? O Reiki, ele pode ser considerado como uma técnica onde essa técnica não vai modificar a sua prescrição de dose, de escolha, de abordagem, de acordo com a clínica do paciente, né? Ela é uma técnica que ela meio que se mantém padrão, tá? Já, por exemplo, um tratamento com acupuntura, né? Existe aí toda uma modificação na prescrição de dose, intensidade, escolha de pontos, né? Frequência de atendimentos, que vai se basear no diagnóstico energético, né? A prescrição de uma planta medicinal, um fitoterápico, né? Da própria homeopatia. Então, a gente vê que algumas terapias elas são exclusivas de uma racionalidade e outras terapias elas podem ser embasadas por diferentes racionalidades, né? Então, por exemplo, a fitoterapia, a massagem, tem um embasamento teórico pela medicina antroposófica, que pode ser totalmente diferente do embasamento teórico da medicina ayurvédica, que pode ser totalmente diferente do embasamento teórico da medicina tradicional chinesa, tá? Mas já que agora vocês já entenderam o que são as PICs, né, como é que isso surgiu no cenário internacional, né? Então, desde a Conferência de Alma-Ata, né, que foi reconhecido a importância da valorização e institucionalização das medicinas tradicionais nos sistemas de saúde, se a gente quisesse promover saúde para todos nos anos 2000, né? Então, se você pegar a Declaração de Alma-Ata, você vai ler lá uma diretriz para a integração das medicinas tradicionais. Isso gerou, né,
a primeira diretriz da OMS sobre medicinas tradicionais, que foi publicada em 2002, tá? E a gente percebe que o sistema público de saúde, como o NHS britânico, e até mesmo sistemas privados de saúde, como o NIH americano, eles possuem centros de pesquisa em medicinas complementares e integrativas, né? Então, aqui é um exemplo do NCCIH, do NIH americano, recomendando acupuntura e tai chi para o manejo da osteoartrite. Então, a nossa política ela veio só em 2006, então o Brasil não inventou moda, o Brasil simplesmente ele seguiu os parâmetros da OMS, o que já acontecia no NJS britânico e no NIH americano, certo? Para criar a sua política. Se a gente for pegar os dados de produção em medicinas complementares integrativas, a gente vê que os países da Europa, né, os países de primeiro mundo, cerca de 70% da população utiliza já alguma prática integrativa e complementar, e a gente vê que dor lombar e na coluna, né, e dor nas extremidades, elas são as condições de saúde mais prevalentes que levam os pacientes a se tratarem com essas PICs, tá certo? Isso não é diferente nos Estados Unidos. Esse estudo aqui de 2007 sobre as doenças e condições de saúde, né, mais frequentes que buscam atendimento com as medicinas alternativas e complementares mostra que dor lombar, dor cervical, dor articular, artrite, ansiedade, colesterol e outros problemas, né, já fazem uso também em um sistema privado, né? A gente identifica hospitais, né, especializados em medicinas integrativas e complementares. Então, na Universidade de Zurique, né, o hospital possui um instituto de medicina integrativa e complementar que oferta acupuntura, as práticas mente-corpo e as plantas medicinais. Na Inglaterra, a gente tem hospitais também especializados em medicina integrativa, né, pertencentes ao sistema público de saúde lá. E como que as PICs chegaram no Brasil? Como que elas foram institucionalizadas, né? Não sei se alguém aqui esteve presente na nossa 8ª Conferência Nacional de Saúde, presidida pelo Sérgio Arouca, mas o relatório final da 8ª Conferência Nacional de Saúde, no item referente à organização de serviços, já traz, né, a recomendação para a introdução de práticas alternativas de assistência à saúde no âmbito dos serviços de saúde, possibilitando ao usuário o direito democrático de escolher a terapêutica preferida, né? Então, a nossa política não foi uma construção do dia para a noite, né? Ela teve uma legitimação social antes, né, da institucionalização, ela seguiu parâmetros internacionais, né? E no início, em 2006, quando ela foi editada, a gente tinha somente 5 práticas integrativas e complementares, sendo 3 racionalidades médicas, que era a medicina tradicional chinesa, homeopatia e medicina antroposófica, e 2 recursos terapêuticos, que eram as plantas medicinais e fitoterápicos e o termalismo social, crenoterapia. E para essas plantas medicinais e fitoterápicos, as farmácias vivas, uma grande contribuição do professor Abreu Matos, aqui da farmácia da UFC na década de 80, tá? Em 2016, houve uma ampliação dessa portaria, e aí essa ampliação, no meu modo de ver, já seguiu aí um pouco, já sofreu influências do lobby do mercado, né? E aí trouxeram mais 14 terapias, e depois, em 2018, mais 10 terapias, totalizando 29. Mas se a gente for pegar, né, o referencial teórico das PICs, quais são as características das PICs, né, a gente vê que, por exemplo, ozonioterapia, ela não cumpre nenhum daqueles critérios, né, das PICs. Então, eu sou particularmente, né, contrário ao reconhecimento de ozonioterapia ser chamada de práticas integrativas e complementares, né? É muito mais uma visão mercadológica, buscando ampliação de consumo, do que necessariamente atender aí a esse modelo de cuidado integrativo, certo? Mas é uma visão particular minha, né? Existem contraposições e vocês também
à medida que forem estudando ou pelo que já conhecem, vão formar a opinião de vocês. O importante é que práticas integrativas e complementares não é um conceito solto, né? Ele tem aí um referencial teórico e uns critérios bem definidos, tá? As PICs, elas estão inseridas no SUS, principalmente na atenção primária, né? Então, 78% dos serviços de atenção básica ofertam alguma prática integrativa e complementar. A gente tem em Recife, por exemplo, unidade de atenção primária, né? Com forte inserção das PICs, como a Unidade de Cuidados Integrais à Saúde, professor Guilherme Abá, em Recife. Na atenção secundária, ela está inserida em 18% do serviço. Então, em João Pessoa, a gente tem um ambulatório especializado em PICs, que é o Equilíbrio do Ser, né? E ela está em 4% dos hospitais na atenção terciária, né? Como em Goiânia, a gente tem o Hospital de Medicina Alternativa do SUS, tá? Então, sim, a gente tem práticas integrativas e complementares sendo ofertadas nas 3 níveis de atenção do SUS, né? Na atenção primária, como eu disse, a Política Nacional de Atenção de PICs, ela é uma das políticas estruturantes da atenção básica. Ela também está presente de forma transversal nos cadernos de atenção básica. Então, se você pegar o caderno de cuidado das pessoas com doença crônica, no caderno do NAS, o caderno de saúde do trabalhador, de saúde mental, você vai ver lá alguns capítulos sobre as PICs, né? O Ministério da Saúde elaborou um manual de implantação das PICs no serviço, e aí estudos do grupo da Islândia, do Charles, têm mostrado para a gente, né, que a oferta das práticas integrativas e complementares na estratégia de saúde da família, né, eles acontecem muito mais pelo mérito do profissional que faz a formação e conversa com seu gestor, né, achando aí espaços na sua agenda para ofertar essas PICs, muitas vezes tirando do bolso, tá? Aqui é um outro estudo de 2018 do grupo do Charles, da Marilene, da Islândia, baseado nos dados do PEMAC de 2016, mostrando que as práticas corporais da medicina chinesa, as plantas medicinais e fitoterápicos e a acupuntura são uma das PICs mais ofertadas, né, na atenção primária. O Ministério da Saúde desenvolveu o curso de formação em auriculoterapia para os profissionais do SUS, gratuito desde 2015, né? A gente tem hoje códigos específicos para lançar os procedimentos de acupuntura, de eletroacupuntura, auriculoterapia, práticas corporais, né? No Brasil, a nossa Política Nacional de PICs, o artigo 5 da Constituição e a portaria 1988, né, do Ministério da Saúde, eles reconhecem a acupuntura como uma prática multiprofissional, né? E aí trazem aí as categorias que podem realizar acupuntura no SUS, né? Então, os profissionais de saúde, tanto de nível técnico como superior. E os dados do DataSUS mostram que a produção ambulatorial de PICs, de acupuntura, no serviço do SUS nos últimos 10 anos, né? Ela está aí fortemente sendo oferecidas por médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, biomédicos, farmacêuticos e outras categorias, tá? Então, gente, para a gente já caminhar para a conclusão da nossa aula, você pode entender as PICs e agrupar os seus recursos terapêuticos nas seguintes categorias, né? Nós temos a categoria de sistema médico complexo, onde entra a naturopatia, a medicina tradicional chinesa, a medicina indiana, a ayurvédica, né, a antroposofia, a homeopatia. Uma outra categoria é a categoria das terapias mente-corpo, né, que envolve os exercícios que integram o movimento, a respiração e o estado de consciência, de atenção plena, né, que é o yoga, o tai chi, o qigong, a meditação. As terapias manipulativas, né, como a quiropraxia, a osteopatia, massagem, do-in, shiatsu, acupressão. E os produtos naturais, né, como os suplementos nutricionais, as plantas medicinais, os fitoterápicos.
Então, como consideração final, né, o que a gente pode trazer como perspectiva para o futuro, né? Existem 29 PICs no Brasil institucionalizadas, mas muito mais existentes, não só no Brasil, como em todo o mundo, né? É um mercado em ascensão, não só do ponto de vista de legitimação social, mas também de fundamentação científica. Então, a gente tem vários laboratórios e centros de pesquisas de excelência pesquisando a plausibilidade biológica, os mecanismos, as vias de ação para diferentes condições de saúde no uso de fitoterápico, acupuntura e outras PICs. Né? Um exemplo, aqui no NPDM, a gente tem a professora Mariana Vale, que pesquisa as PICs em modelos de inflamação. Lá na Universidade Federal de Santa Catarina, o finado professor Daí Soares, no laboratório que pesquisa as PICs na dor e na inflamação e tantos outros laboratórios, né? Só que o que a gente precisa saber é quais PICs ofertar, para quais condições de saúde, em que momento que entra mais a visão da medicina ocidental, em que momento que entra mais a visão da medicina tradicional, né? Tradicional, que eu digo, dos povos tradicionais, né? Do conhecimento popular, e não tem como a gente fugir da ciência, tá? Então, se a gente está falando de uma política pública, a gente já tem a diretriz presente nela do incentivo de pesquisa em PICs com vistas ao aprimoramento da atenção à saúde, avaliando eficiência, eficácia, efetividade e segurança dos cuidados prestados. A gente quer, sim, uma nova cultura de cuidado em saúde, a gente quer um novo modelo, um modelo integrativo, mas a gente quer ofertar uma prática que seja segura, de qualidade e eficaz para a população. Tá? Foi esse o conteúdo que eu trouxe para vocês, para a gente poder introduzir um pouco esse tema. Né? Se alguém tiver mais alguma pergunta que a gente não consiga desenvolver aqui, eu deixo o contato do meu e-mail, a página do nosso projeto de extensão na UFC, que é o GAIPA, www.gaipa.ufc.br, onde tem políticas públicas, diretrizes clínicas, revisões temáticas da Cochrane, ensaios clínicos, todo tipo de estudo sobre medicina chinesa e acupuntura, e o nosso perfil do Instagram, onde a gente compartilha, faz a tradução do conhecimento científico e leva a informação para o profissional que está lá no serviço ou para a população. Tá? E aí agora eu volto a bola para vocês, pessoal. Legal, professor Bernardo, muito grato aí pela apresentação, empolgante, rica, cheia de evidências, né? E cheia de conceitos, também trouxe aí de um modo bem claro e redondo o contexto não só histórico, mas político, né? De um modo empolgante, que nos prende aí a atenção, né? Porque fala do nosso dia a dia, né? Fala do nosso dia a dia na clínica, da atenção primária, do SUS, né? Do atendimento a essas pessoas com condições crônicas, esses pacientes que estão lá todo dia no consultório, e a gente às vezes fica limitado. E eu acho que a tua apresentação, Bernardo, é um convite, né? É um convite para nós nos atualizarmos também nessa outra perspectiva, né? Da integralidade. É um convite, né? Nesse âmbito, não só da intervenção, mas da pesquisa, né? Que a gente possa usar não só para os pacientes, mas para nós mesmos, né? Esse leque amplo de recursos terapêuticos, né? Como você traz aí no final das categorias. Eu vou abrir agora para perguntas, comentários em geral, e aí depois eu faço outros comentários. Eu queria ouvir de vocês, se vocês tinham noção de que PICs era isso, né? Que tinha toda essa fundamentação, não só histórica e política, o que mudou na visão de vocês, ou o que vocês confirmaram, né? Abram o microfone aí, vamos conversar um pouco, gente.
Quem quiser fazer pergunta pelo chat também está valendo, né, professor? Eu quero fazer um comentário aqui, Bernardo. Muito boa a sua apresentação, me abriu muito a mente. Conversava com o Alain Denizar sobre isso, também gosta muito do tema, né? Mas nunca tinha participado de um conteúdo estruturado como você apresentou aqui, não. Parabéns, assim, vou compartilhar com minha rede de contatos, se você permitir, a gravação aqui. Bernardo, o que você tem algum dado, alguma vivência sobre a aceitabilidade dos pacientes? Porque, por vezes, perpassa também os desejos daquele paciente ser manejado do ponto de vista prescritivo, exames complementares, e da nossa parte, muitas vezes a gente sabe que são outras as condutas, não a prescrição farmacológica e nem mesmo a necessidade de exames complementares. Mas, ao implementar essas práticas, algumas vezes os pacientes não aceitam. Queria seu comentário sobre isso. Tá desligado o microfone. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência como fisioterapeuta, e aí o professor Pablo, a Ana Débora, que agora é auriculoterapeuta, acho que podem falar um pouquinho também do que eles já vivenciaram, né? Mas, por exemplo, falando no contexto da atenção primária, que é o que eu acho que é comum a todo mundo aqui, né? A gente vê que o paciente da atenção primária, além da sua demanda de saúde, ele tem uma fome de atenção enorme, né? E essa abordagem pela medicina integrativa, as práticas integrativas, né, ela viabiliza mais o nosso diálogo com o paciente e perguntar sobre a sua vida, né? E como eu mostrei lá naquele modelo, né, de saúde física, mental, espiritual e social. Então, na própria anamnese, no próprio diálogo, para eu entender o que está acontecendo, né, de desequilíbrio com esse paciente, eu acabo ganhando o paciente, pois eu acabo fazendo perguntas sobre sono, sobre hábitos alimentares, sobre como ele lida com as emoções dele, que muitas vezes, quando ele teve contato com outro fisioterapeuta ou com outro profissional de saúde, isso nunca foi perguntado, né? Porque é sempre aquele recorte, e aí a visão e toda a pergunta ela se direciona para aquela estrutura com problema, né? No meu caso, que lido com dor, se é coluna, eu vou perguntar só sobre coluna, se é joelho, eu vou perguntar só sobre joelho, né? Então, isso você já ganha uma confiança do paciente, porque ele sente que ali tem alguma coisa diferente. Normalmente são pacientes crônicos que não estão vindo na primeira vez buscar um profissional de saúde por causa daquele problema, né? Então, já fizeram uso de vários medicamentos, já passaram por vários profissionais. Então, aquela doença, aquela queixa já está presente na vida dele aí há meses e anos, né? E o que eu noto é que, para terapias passivas, os pacientes aceitam melhor, né? Então, vou te tratar com acupuntura, vou te tratar com auriculoterapia, alguma terapia manual, esse paciente ele aceita bem. Se for para ele vir, receber a terapia e ir embora. Já quando você diz, olha, venha participar do grupo de meditação, tente fazer meditação 2 vezes por semana em casa, olha, venha participar do grupo de Tai Chi Chuan, tente realizar essas 3 séries de movimento em casa. Aí a adesão dele já é muito baixa, né? Então, o paciente ainda, eu não sei se é por causa de um modelo cultural, né, que ele é formado, que nós todos somos formados, mas o paciente ele busca muito mais intervenções passivas do que grupos. Mas quando a gente consegue implementar, é lógico que a gente sempre tem os pacientes que não se adequam, né, que vão reclamar, que acham que aquilo não é tratamento, né, mas na nossa experiência, a maior parte tem aderido bem e tem participado, né? Quem entrar no nosso Instagram do Gaipa vai ver as dinâmicas que a gente realiza nas sextas-feiras, às 9 horas, aqui no Posto de Saúde CDFAM, no Planalto do PC, né, que é o grupo de práticas corporais. A gente tem um terapeuta ocupacional que trabalha no CAPS de Maranguape, e ele facilita alguns desses encontros, né? Então, o paciente que teria uma queixa inicial de uma dor lombar, quando ele chega, ele acaba socializando outros problemas com esse grupo e encontrando no grupo também respostas para alguns problemas. Então,
a gente vê deslocado o terapeuta, aquele centro, né, de dono do conhecimento que realmente tem ali a fórmula mágica para resolver o problema do paciente, e a gente vê nascer no grupo potencialidades que podem resolver as carências do paciente, né, as carências, essas buscas subjetivas que não vai ser encontrada numa caixa de medicamento ou numa intervenção passiva, tá? Pablo e Ana já começaram a implementar aurículo. Como é que está a adesão dos pacientes a aurículo? Conte aí um pouquinho para a gente. Legal, Bernardo. Vamos ver se a Débora quer falar. E se você quiser comentar antes, tem aqui um comentário do José Júnior Sampaio. Posso ler aqui primeiro, Débora? Pode sim. Então, o José Júnior diz, na realidade da cidade que trabalha, é complicado esse tipo de tratamento. Não sei se você quer comentar, Bernardo. Eu lembro que no curso que a gente fez com você de aurículo no começo do ano, tinha pessoas que trabalham na atenção primária do interior também, né? E aí tem muito a ver com essa lógica das tecnologias leves, né? Tem outro comentário também do André Ferreira. Não entendo por que não são oferecidos cursos de alguma PIX para profissionais do SUS. Vi algo isolado em cursos bem genéricos. Quer falar, Bernardo? Bernardo, alguma coisa? Tá falando? Se tiver, tá com o microfone desligado. Não, a do José Júnior, na realidade da cidade que trabalha, é complicado esse tipo de tratamento. Por quê, José? Como é que é o seu contexto lá? Boa noite a todos. Estão me ouvindo aí? Tá ligado? Boa noite, José. Sim. Tá ligado? Boa noite. Achei que não estava. Tinha um silêncio tão grande. Bem, é porque o pessoal daqui é muito pessoal mais de sítio, né? Pessoas que têm de difícil acesso a alguns tratamentos que você mesmo citou, de yoga, né? Esse outro tipo de tratamento que é bastante complicado para as pessoas daqui e outra. Tem muita pessoa aqui que ainda tem uma cultura de achar que só com medicação resolve, e outros, quando não acham isso, acham que com orações, né, levar para uma reza, vai melhorar também. Então, assim, a cultura do povo é mais ou menos por essa linha, né? Até porque os interiores aqui são bastante distantes, né? Aqui tem uma cidade pequeno porte, e, por exemplo, o PSF que eu estou agora, para eu chegar lá, eu levo 40 minutos de carro de estrada, né? É bastante dificultoso. Certo, José. Entendi. O pessoal ficou muito acostumado com medicamento. Então, eles pensam que se não passar medicamento, não vão resolver. Legal, Luiz. Alguém mais quer complementar esse bloco de observações e perguntas? Tá, legal. Olha, como a gente viu, né, existem 29 práticas integrativas e complementares, né, que foram institucionalizadas, e você pode prescrever ou realizar o procedimento você mesmo, né, e registrar o procedimento lá no ESUS, tá? Depois eu quero que o professor Pablo diga um pouquinho da experiência dele, mas, no caso, as plantas medicinais, as farmácias vivas, né, se você conseguir o apoio do agente comunitário de saúde, de lideranças aí na sua comunidade, de outros profissionais, você consegue fazer um viveiro, uma horta, né, de plantas medicinais para os pacientes fazerem chás e outras formas de preparo. E aí, alguns dos sintomas, né, ditos pelos pacientes já podem serem cuidados utilizando essas plantas medicinais, né, e não necessariamente a medicalização.
E aí entra um trabalho de educação permanente, né? De você, o paciente confiar no seu projeto terapêutico, né? De você construir isso junto com ele, considerando a subjetividade dele, né? Mas eu acho que pode ser um caminho, tá? Então, mesmo numa situação de interior, né? Na zona rural, onde não tem ninguém que oferte yoga, meditação, tai chi, mas se o profissional tiver essa rede de apoio, ele consegue implementar. Outras coisas são as formações, como acupuntura, auriculoterapia, que você pode realizar no seu próprio atendimento, né? Então, eu imagino que numa capital o fluxo de atendimento seja maior do que no interior, né? Não sei se realmente mas se na zona rural você tem aí 40 minutos para fazer sua consulta, 30 minutos, você já consegue fazer o procedimento de auriculoterapia, né? E a auriculoterapia é uma vez por semana, e aí são 4 encontros que você tem com o seu paciente, né? Então, talvez seja uma técnica também que possa ser mais viável, né? Técnicas e uma aí, outra... essas técnicas ganham tempo para as pessoas aceitarem, é bem complicado também. Mas até ela aceitar essa técnica de essa mudança, é bem complicado também. Mas a gente pode ver isso aí, né? E aí, às vezes, na própria unidade, né, quando a gente começa a conversar e perguntar, a gente descobre colegas com formação em alguma outra prática integrativa e que aí você pode estar encaminhando para esse colega, né? Então, olha, junto do nosso plano terapêutico aqui, né, o senhor vai fazer uso desses medicamentos, mas a gente tem um colega ali que trabalha com tal prática, então o senhor também pode visitar, né? Agora, nessa questão da adesão, os pacientes que vêm para a fisioterapia, eles costumam aderir bem, né? Então, agora a gente poderia perguntar, por exemplo, para algum colega médico que iniciou esse cuidado integrativo, de como é que foram as barreiras e as experiências que vocês encontraram na clínica de vocês. Eu posso falar um pouco, mas se alguém quiser falar antes, tá convidado. Posso falar? Pode ser? Pode falar, Débora. Pronto, né? Assim, eu já faço medicina de família há um tempo, né? Já tenho 16 anos de formada, na realidade. E aí sempre me chamou a atenção as práticas integrativas, né? Então, eu vinha estudando a medicina antroposófica e estudei também um pouco a constelação familiar. E aí veio, através da residência de medicina de família, porque eu sou preceptora da residência, o curso de auriculoterapia com o professor Bernardo, né? Então, foi para mim, e inclusive com o Pablo também. E aí foi uma experiência muito legal, porque eu tive acesso a uma prática que ela é muito prática, né? Ou seja, você anda com o que é necessário de forma muito simples, né? E na unidade de saúde, após fazer o curso, eu fiz o curso e meu residente também fez, e a gente já tinha uma ideia de fazer algo nesse sentido, de começar práticas integrativas no posto de saúde. Eu trabalho nessa unidade há 10 anos, e até então não tinha conseguido fazer nada de diferente, mas percebendo a necessidade dos pacientes, né? E aí, com a auriculoterapia, foi o pontapé inicial que precisava para a gente começar. Então, nas sextas-feiras à tarde, a gente separou a agenda para atendimento voltado para a auriculoterapia. Inicialmente, a gente faz o atendimento na consulta normal durante a semana, e aí a gente percebe os pacientes que precisam, né, voltados para dores crônicas, né, ligado também ao sofrimento mental, ligado à ansiedade, tudo. E aí a gente iniciou a atividade na sexta-feira, né, fazendo o atendimento, pensando no sofrimento, inclusive esse sofrimento mental, que a gente está pegando bastante pacientes, né. E aí vem o sofrimento mental juntamente com dor, então é uma mistura de sintomas, né? E aí, assim, o que eu posso falar sobre a auriculoterapia é que está sendo maravilhoso, assim, o retorno dos pacientes com respostas positivas, né? E é algo muito prático, porque às vezes no próprio atendimento, na própria consulta, eu estou no atendimento e percebo que o paciente já está em sofrimento de dor, precisando de algum atendimento, e vejo que é possível fazer aurículo,
eu já ofereço para o paciente, ele já aceita, faça acho que em 2 minutos, 3 minutos, dá para fazer a aplicação, e é simples, né? E aí eu peço para ele retornar com 5 dias para observar. Então, eu tenho um exemplo de uma paciente jovem de 28 anos, com diagnóstico de hérnia de disco. Ela tem hérnia de disco na coluna torácica e lombar. Então, assim, ela chegou para atendimento com muita dor, e ela não pode usar medicação nenhuma, porque ela tem alergia a quase todos os medicamentos, né? Então, a gente começou a fazer a auriculoterapia para ela toda semana, e ela vinha para sexta-feira para, né, retirar os pontos e colocar novamente. Então, o que é que a gente observa, né? Ela começou com a dor nível de 0 a 10, nível 9. E agora, né, no último atendimento, ela refere a dor nível 1. Então, assim, ela está super bem, sabe? Está agora em acompanhamento com ortopedista para fazer, pensando em fazer fisioterapia, foi indicado pelo ortopedista, mas ela está sem dor. E eu, claro, né, eu acompanhei esse processo dela, ela não podia tomar medicação nenhuma, somente auriculoterapia, e a resposta está sendo assim, maravilhosa, fora outros casos que eu venho acompanhando. Então, assim, na minha prática está sendo muito interessante, e percebo que só veio agregar, né, só veio somar a prática que a gente já estava tendo com relação a outros, com tratamento, né, normal, tradicional. Então, eu agradeço, inclusive, ao professor Bernardo assim, por estimular, né? Porque através do curso foi um estímulo a mais, e vejo que está sendo maravilhoso. Então, a gente está tendo agora inicialmente a auriculoterapia, e a proposta é fazer outras práticas a partir da mobilização dos residentes e tudo mais. Eu vou peço a palavra aqui, vou ser bem breve, assim, até pelo adiantar da hora, eu sei que foi um pouquinho tarde, assim. Como o professor Bernardo falou, essas práticas integrativas, elas não são algo que está na nossa formação, na faculdade, nada disso é levado. Então, para a gente conseguir levar isso para a nossa prática, né, como médicos, tudo, é difícil, mas acho que é tudo uma questão de costume, de adaptação. Eu sei que o pessoal reclama porque é longe, às vezes, mas é algo que já que não faz parte da nossa rotina, é algo que a gente se adapta. Eu, na minha prática, assim, a única coisa que eu usei as práticas integrativas foi a meditação, eu já fiz grupo de tabagismo, e foi algo assim que eu achava que eu não tinha capacidade para isso, que eu não tinha essa capacidade de fazer com que as pessoas meditassem, me escutassem, fazer terapia de grupo. Eu achava que eu não tinha essa capacidade, e foi algo que eu até me surpreendi, que as pessoas, os pacientes chegavam para mim dizendo que estavam gostando, que estavam fazendo meditação em casa, que era algo que estava fazendo isso, era no grupo de tabagismo. Então, eu acho que é difícil, é bem difícil, porque a gente não faz parte da nossa formação como médicos. A faculdade, ela não trouxe isso para a gente. Mas acho que isso é tudo questão mais de costume, de adaptação, de tentativa. E sempre tem, como o professor Bernardo falou, sempre tem alguém na equipe que é mais apto para aquilo. Tem alguém que gosta de puxar para a meditação, tem outro que gosta de... Sempre tem pessoas que são têm uma maior facilidade com isso. Por isso que é tão importante, assim, principalmente na saúde primária, na equipe de saúde da família, esse trabalho em equipe. Às vezes não é você que se identifica, mas outra pessoa, a enfermeira se identifica, um agente comunitário de saúde se identifica de estar realizando isso, porque realmente é difícil, principalmente no interior, a gente ter alguém encaminhar. O Bernardo falou que, acho que Maranguape, né, que tinha um facilitador, mas não é toda a cidade, todo município que tem pessoas que são assim, que se como que eu posso dizer, tem gostam de estar manejando isso, né? Acho que deu para entender mais ou menos o que eu quis dizer. Pode falar aí, Pablo, você ia falar alguma coisa? Legal, Carol. Se alguém quiser perguntar, pode abrir o microfone também. Então, no meu caso, as PICs, elas têm uma relação com as minhas buscas, com minha busca de autodesenvolvimento, de conhecimento, de autoconhecimento. Eu trabalho no PSF desde 2004, e aí eu sempre busquei
fazer alguma coisa junto à comunidade, trabalhando nessa ideia de promoção de saúde, né? E das PICs que a gente já pôde trabalhar na unidade de saúde, a primeira delas foi meditação. Então, eu fiz um curso de meditação por uma busca minha, e aí experimentando os benefícios, né, de mindfulness, né? A gente fez algumas turmas de meditação no posto que eu trabalho, né, no posto de saúde aqui de Fortaleza. Então, a gente conseguiu fazer lá 5 turmas de meditação, com os protocolos de Massachusetts, né, que já tinham evidências, e na Inglaterra eles trabalham com evidências da meditação, então eles prescrevem a medicação antidepressiva, mas também escrevem os pacientes nos cursos de meditação. Então, o que não falta é evidência, por exemplo, em relação à meditação no campo da saúde, né? Então, a primeira delas foi meditação. Em seguida, eu fui para a medicina antroposófica, né, buscando ampliar as possibilidades de terapia. Então, por exemplo, tem crianças que têm pneumonia de repetição. O que eu faço para fazer um processo respiratório melhor? Criança que tem problema de digestão, como é que eu faço para essa criança ter uma digestão melhor? E assim sucessivamente, né? Então, na perspectiva da medicina antroposófica, ela busca não só tratar, mas ampliar a possibilidade de melhorar a saúde. Ela vai em busca da salutogênese, né, da geração da saúde. Uma terceira prática integrativa foi a fitoterapia. A fitoterapia foi a partir de um curso da SMS, aqui da Prefeitura de Fortaleza. Hoje a gente tem, dentro do nosso posto, cerca de 25 canteiros, vasos de plantas, com 8 tipos de plantas medicinais. Então, tem um paciente que chega com algum problema, eu prescrevo remédio alopático, por exemplo, eu prescrevo, às vezes, um analgésico, um antibiótico, mas eu também prescrevo um fitoterápico como um complementar naquela terapia. E esse ano a gente fez o curso de auriculoterapia com o professor Bernardo, né, no começo do ano, e tem aplicado também nos pacientes. Então, não são coisas contraditórias, né? A auriculoterapia precisa de recursos mínimos, né? Uma cartela de semente que vem 60 sementes, custa R$7, né, que dá para aplicar aí em 10 pessoas, dá para 10 aplicações, precisa mais de uma pinça, um palpador, álcool. Né? Então, o paciente vem com a dor lombar, muitas vezes eu prescrevo paracetamol, dipirona e já aplico as sementes e peço para esse paciente marcar os retornos. Então, ele já faz um agendamento, eu consegui negociar isso com a coordenação da unidade, e aí já tem vagas na minha agenda de auriculoterapia. Né? Então, provavelmente esse paciente já usa menos não só o paracetamol, a dipirona, mas os DINES, os ibuprofenos, os betatrinos da vida, né? E aí o que eu tenho visto em termos da auriculoterapia é que esses pacientes não só têm uma boa aceitação, e aí eu ainda estou me perguntando onde é que chega, né, para eles terem uma boa aceitação. Eu acho que eles se sentem esse cuidado, eles sentem um recurso a mais, mas eu tenho visto também bons resultados, não só nos sintomas de dor, viu, Bernardo, mas também no âmbito da saúde mental, né? Nesses sintomas de ansiedade, principalmente. E o que a gente tem visto é que o SUS, né, ainda que seja virtualmente, tem propiciado alguns cursos. Né? No AvaSUS tem um curso de medicina antroposófica, se não me engano é a Universidade de Santa Catarina que também tem um curso à distância de auriculoterapia, e tem muitas possibilidades, né? Porque são tecnologias leves e vão agregando, né? Um bem-estar, um fazer sentido não só para o terapeuta, mas não só para as pessoas, mas acima de tudo também para os terapeutas, né? É isso. E quanto à outra observação da formação, eu acho que hoje o cenário já está mais propício, né? Como o professor Pablo disse, o próprio UNASUS já tem alguns cursos introdutórios que você faz da sua casa mesmo, precisando ter só a internet. E hoje eu arrisco dizer que toda universidade pública, né, ela possui algum docente, algum grupo de extensão ou pesquisa que trabalha com alguma PICS e que deve fazer alguns cursos de formação. Né? Então, a URCA tem, quem estiver aí na região do Cariri, aqui a UES,
UFC, né? Então, vários lugares, se você procurar direitinho, deve ter algum professor trabalhando, ofertando algum curso de extensão ou de formação de curta duração, né? Agora, o importante também é a gente não achar que as PICs são uma panaceia, né? Que elas servem para tudo e vão curar tudo. Então, sempre a gente ter esse olhar crítico, como também para a biomedicina, né? De achar que o medicamento ou que qualquer outra abordagem serve para tudo e vai resolver tudo, né? Então, eu sempre gosto de me basear pelo caminho da prática baseada em evidência, né? E a gente vê que a evidência ela está favorável para o uso das PICs no cenário da dor, mas também para saúde mental, manejo de pacientes hipertensos, diabéticos, enfim, né? Só a gente direcionar a nossa busca aí para a condição de saúde de interesse. E dizer aqui para todos, né, que a gente começou um diálogo aí com o professor Bernardo, fez um convite para ele já no curso que propiciou aí para um público amplo, né, grande parte eram residentes em medicina de família e comunidade, e a gente começou um diálogo com ele, com o professor Marco Túlio, de ver como é que a gente viabiliza isso para os integrantes do Mais Médicos, né, sabendo que existe uma logística aí de grande parte, se não todos estarem atuando na atenção primária no interior do Ceará. Professor Bernardo, supervisores e médicos, eu acho que a gente pode, se não houver mais perguntas, comentários, eu acho que a gente pode ir se encaminhando aí para finalizar. Vamos ver se mais alguém quer se pronunciar. Então, antes de passar a palavra para você, Bernardo, eu quero agradecer a você, né, pela excelente aula, pela disposição de estar dialogando com a gente, trazer essa nova perspectiva da gente estar atuando, de nos refazermos enquanto médicos, enquanto terapeutas. Te agradeço demais, agradeço também a todos os participantes, aos médicos, né, ao Daniel pela disponibilidade aí da logística com o Zoom, com a sala, aos supervisores, né, e deixar aqui o meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Passar a palavra para você fazer as considerações finais. Não, é isso, né? Agradecer também a atenção de vocês até às 10 horas de segunda-feira, né? Atrapalhando aí quem fosse assistir a tela quente e o final da novela. Mas, brincadeiras à parte, eu espero que a gente tenha trazido informações aí que foram úteis para despertar o interesse, dar aquele gostinho na boca, né? Ou pelo menos sanar algumas dúvidas e preconceitos. E o que precisarem de mim, eu estou à disposição, né? Eu sou meio atrapalhado assim com e-mail, mas assim que dá, pode demorar um pouquinho, mas eu respondo, viu, gente? Muito obrigado a todos e boa noite. Boa noite. Obrigado, Obrigada. pessoal. Até mais. Boa noite a todos. Boa noite.